Glória a Deus. Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Quero externar gratidão a Deus por essa oportunidade que Deus está me concedendo, mais uma vez, de estar ministrando no Congresso dos Noé da Última Hora. Deus possa abençoar de uma forma extraordinária a vida do pastor presidente Fábio Soares e Rosilude Soares, que não está, mas que Deus abençoe ela de uma forma extraordinária. Também quero externar gratidão pela vida do anjo da igreja, pastora Francilene, que Deus possa abençoar a sua vida e esse ministério que Deus selou e congratulou e entregou nas suas mãos a todos os pregadores, todos os levitas, que Deus possa usar de uma forma extraordinária nessa noite, em nome de Jesus. Por gentileza, eu peço aos amados irmãos que abram a vossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4. Versículo de número 32. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram, diz assim, e se admiraram da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Amém? Pode sentar, aplaudindo, glorificando a Deus nessa noite. Queridos, amados irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido, pregado no meio do povo de Deus. Quero trazer uma palavra, externar uma palavra nessa noite, revelada para os vossos corações. Esse texto que nós limos fala de autoridade, autoridade divina, de que vem de Jesus Cristo de Nazaré. Pois sabemos que a Bíblia diz no livro de Gênesis, do capítulo de número 2, a Bíblia sagrada, depois disso, da queda do homem, surgiu o pecado, louvado seja o nome do Senhor. E o pecado afastava nós diante de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer no livro de Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. No livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23, diz que o salário do pecado é a morte, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Percebemos que o homem se distancia de Deus quando chega no livro de Gênesis, do capítulo de número 6, versículo de número 6, a Bíblia vai dizer que Deus se arrepende de ter feito o homem. Aleluia. Mas quando chega em Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 8, a Bíblia diz que agora, aleluia, Noé acha graça diante do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que Deus agora vai falar com Noé. Noé, construa uma arca, coloca tu e tua família dentro dela. Por quê? Vou destruir a terra com o dilúvio. Por causa de quê? Do pecado, da malícia, aleluia, do povo da geração. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que agora Noé constrói uma arca. Quando chega em Gênesis, capítulo de número 9, a Bíblia diz que Deus, aleluia, faz uma nova aliança com o homem, porque Deus quer intimidade, Deus quer, louvado, conversar com o homem. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus faz agora uma nova aliança com o homem em Gênesis capítulo de número 9. Quando chega em Gênesis capítulo de número 11, a Bíblia diz que o homem constrói uma torre e quer chegar
chegar diante do Senhor. E Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Aí quando chega em Gênesis capítulo de número 12, Deus caça mais um que quer intimidade com Ele. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo de número 12, Ele fala com um homem chamado Abrão. Ele diz: Abrão, sai do meio da tua terra, no meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei, e tu serás uma bênção. Aqueles que te abençoar serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus traz o homem para ter relacionamento com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que através desse homem Abrão, quando chega em Gênesis capítulo de número 17, a Bíblia vai dizer que Deus fala com esse homem chamado Abrão. Ele diz: Abrão, teu nome não será chamado mais Abrão, mas sim Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que através de Abrão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó vinha as 12 tribos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que agora Deus traz o homem para perto dele. Aleluia. Deus quer relacionamento com ele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que agora Deus trazendo o homem para perto dele. Aleluia. O homem, aleluia, se distancia dele. O homem se rebelia contra Deus. A Bíblia vai dizer que ele se rebeliando contra Deus, Deus vai fazer, aleluia, agora, louvado, outra estratégia. Para quê? Para trazer o homem para perto dele. A Bíblia vai dizer que agora, louvado, ele faz uma estratégia. Como essa estratégia? Deus vai usar agora reis, sacerdotes e profetas, aleluia, para trazer o povo para perto dele. Mas mesmo assim, o povo ali distanciava do Senhor, mesmo o Senhor apertando, mesmo o Senhor abençoando, ele se distanciava de Deus, aleluia. Aí a Bíblia diz, aleluia, no livro de João, do capítulo de número 1, o verbo se faz carne e habita no meio de vós. Louvai o verbo, estava com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que agora o verbo se fazendo carne, quando chega no livro de Gênesis, ali de João capítulo de número 2, aleluia, a Bíblia Sagrada vai dizer que o que Cristo, aleluia, quando vem, ele começa a fazer prodígio e maravilha, milagre, louvado seja o nome do Senhor. Só que a Bíblia vai dizer também, aleluia, que João vai anunciar este Cristo poderoso, o Filho de Deus, aleluia, aquele, aleluia, que vem para perdoar pecado, louvado seja o nome do Senhor, trazer relacionamento de volta, aleluia. A Bíblia diz que agora João, aleluia, ele está batizando o povo no Rio Jordão para o arrependimento de pecado, aleluia. Percebe, aleluia, que até João, aleluia, o sacerdote precisava de cordeiro para ser sacrificado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Sou sacerdote de intimidade, sou sacerdote, conversava com Deus, sou sacerdote, aleluia, pegava o animal que eu, aleluia, comprava e entregava sacrifício para ele, aleluia. Aí a Bíblia diz que agora João está batizando o povo no Rio Jordão para o arrependimento de pecado, sem precisar de cordeiro, aleluia, sem precisar, aleluia, de comprar, louvado seja num qualquer animal para ser sacrificado. O que era a mensagem de João? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, aleluia, aleluia. Aí João, aleluia, tem duas mensagens, pastor Fábio, no Rio Jordão. Primeiro, para o povo que estava descendo para ser batizado. Segunda mensagem de João era para os escribas, os fariseus, os saduceus e os essênios. Louvado seja o nome do Senhor. Qual era a mensagem para os saduceus, para os fariseus, para os escribas e os essênios? Qual era a mensagem? João olhava para eles e dizia:
raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? O machado está posto sobre a raiz, aquele que não der fruto será cortado e lançado fora, mas aquele que der fruto, este permanecerá. Aleluia. 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 Aí a Bíblia diz que João, aleluia, o povo ia descer para ser batizado por João Batista para o arrependimento de pecado. Aqui no Jordão não carece de cordeiro, aqui no Jordão não carece de um animal puro, sem mancha e sem ruga, não. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus vem vindo no meio do povo gentil. Quem era o povo gentil? O povo pecador, que ninguém dava crédito, que aleluia, se tu tivesse dinheiro, tu comprava algum animal para ser sacrificado. Aí vem Jesus no meio do povo gentil. Aí a Bíblia diz, quando João está batizando, João se levanta e vê a Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. 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 Quando ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro. Só que os sacerdotes precisavam de quê? De cordeiro. Quando ele vê, ele diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, quando Jesus Cristo vai descer para ser batizado por João Batista, aleluia, acontecem três coisas. Primeira coisa que acontece no Rio Jordão, a Bíblia vai dizer que sempre Deus se manifestava no Jordão de uma forma gloriosa. Em livro de Josué, capítulo de número 4, a Bíblia é bem fácil e categórica em dizer que quando os levitas estão carregando a arca, ele vai colocar o primeiro pé, eles passam em terra seca. Louvado seja o nome do Senhor. O Jordão se abre, aleluia. A Bíblia diz que está Elias e Eliseu nas portas do Jordão, aleluia. Aí a Bíblia diz que Elias diz para Eliseu: Eliseu, pede o que tu queres, aleluia. A Bíblia diz que ele me dê porção dobrada do teu espírito, aleluia. A Bíblia diz que veio o redemoinho, aí veio a carruagem de fogo dividindo Elias e Eliseu, e ele deixa a capa, e ele pega a capa onde? No Jordão. O Jordão está cheio, Eliseu toca a capa e o Jordão se abre, e Eliseu passa em terra seca. Louvado seja o nome do Senhor. Alabraxaia Candarábia. A Bíblia vai dizer no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, lá está Naamã, rei da aleluia, chefe, aleluia, do rei da Síria. E a Bíblia vai dizer que agora esse general de guerra, que não perdia nenhuma peleja, aleluia, com as suas armas, aleluia, era o cara, mas quando chega em casa, tira as armaduras, leproso. Aí Deus pega, leva uma menina para casa dele, uma anônima, que ninguém conhece, aleluia, porque Deus faz assim, ele gosta daquele mesmo, que ninguém dá nada, que ninguém conhece, alabraxaia candarábia, e derrama a sua glória, aleluia, e faz o extraordinário acontecer, aleluia. A Bíblia diz que ele leva a menina tem um recado para Naamã. Disse: vai lá ao Rio Jordão, desce ao Jordão e mergulhe 7 vezes e tu será limpo. Aleluia. Aleluia. Vai até o profeta. Aí o profeta, quando chega na casa do profeta, ele leva dinheiro, aleluia, querendo comprar profeta, aleluia. Ele leva as vestes. Quando chega na porta de Eliseu, Deus começa a trabalhar com ele, curar ele. Não é por fora, é por dentro. Primeiro Deus trabalha por dentro. Quebra todinho na mão, aleluia. Quebra todo orgulho, todo eu que ele tinha. Porque
A Bíblia diz que ele esperava o profeta sair de dentro de casa, colocar a mão sobre ele e receber a cura, e ele pagar ele com prata, com ouro e com versos de linho fino. Aleluia. O profeta não sai nem da cadeira. Aleluia. Só manda um recado para ele: vai descer lá no Jordão. Aleluia. Lá para Chaia Candarábia. Então, o primeiro milagre que Naamã recebe não é aquilo que está gerado por fora, mas aquilo que está gerado por dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas quem é ele? Mas eu descer no Jordão, tem rio melhor. Deus usa um que está mais ele. Vai ser fogo. Manda nós ir, nós vamos, nós vai. Um rio só para descer no rio, tu não quer ir. Aí a Bíblia diz que ele vai. Aí mergulha onde? No Jordão. 7 vezes. E a pele dele é purificada. Aleluia. Aonde? No Jordão. Mas a manifestação do Jordão na Bíblia, muitas das vezes foi mais se abrindo. Diga, é forte. Aleluia. Foi mais o Jordão se abrindo. Só que quando Jesus vai descer, a Bíblia diz que é o céu que se abre. É o céu que se abre, porque aquele que está descendo, aleluia, aleluia, é o Filho de Deus, aquele que está descendo, louvado seja o nome do Senhor, é o Cordeiro, aquele que está descendo no Jordão, não tem nenhum pecado, aquele que está descendo no Jordão, é o Cristo verdadeiro, o que está descendo no Jordão, é a glória da última casa, é Ele, Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Escuta, aí a Bíblia diz que o céu se abre. Segundo, depois que o céu se abre, o Espírito Santo desce na forma corpórica de uma pomba e pousa sobre Jesus Cristo de Nazaré. Terceira coisa que acontece, uma voz brada do alto céu dizendo: eis aí o meu filho amado, a que eu tenho encontrado, o que eu tenho uma alegria. Em outras versões atuais, o que eu tenho felicidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz que agora o Espírito Santo vai levar ele para o deserto. Quando ele sai do deserto, eu vou começar a pregar agora. Ele entra dentro da sinagoga. Quando ele chega dentro da sinagoga, está acontecendo um culto racional, o culto, aleluia, elaborado, o culto, aleluia, que conhecia 613 leis, só sacerdote da elite. Aí quando Jesus chega, eles veem ele como um mestre, como outro doutor da lei. Aí eles dão oportunidade para Jesus. Quando eles dão oportunidade para Jesus, a Bíblia diz que Jesus pede o rolo e acha que está escrito em Isaías 61, o Espírito do Senhor, ele é sobre mim, que me ungiu para pregar, libertar os cativos, os aprisionados, dar a vista ao cego e pregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Aí a Bíblia diz que quando ele lê, eles começam a zorrar e dizer: ele está blasfemando ser o Messias. Mas esse Messias não é o que nós estamos, nas minhas palavras, não é esse aí que nós esperamos. Mas esse aí de onde é? Ele é de Nazaré, aleluia. Ele é filho de José. Então, esse não pode ser um Messias, porque Nazaré, eles tinham uma rixa com Nazaré. Porque Nazaré, você vai ver todo o mapa na Bíblia Sagrada, a cidade de Nazaré. Porque Nazaré era uma cidade que ia pessoa desclassificada do meio da cúpula judaica. Nazaré, aleluia, você ia para lá, sabe quem que ia para lá? Pessoas que eram analfabeto, porque lá só existia 2 empregos. Qual eram os 2 empregos? Primeiro,
ou você ia ser pescador, ou você ia ser carpinteiro. Aleluia, louvado seja, não é? Quando ele diz, louvado no livro de João, a Bíblia vai dizer que lá está Jesus, aleluia. Aí Felipe já sai até onde Natanael, nós encontramos o Messias. Aí ele diz, onde é que ele é? De Nazaré. Aí ele vai dizer, pode enviar alguma coisa boa de Nazaré? Ele disse, venha e veja, aleluia. Aí quando ele chega lá, ele fala para Natanael, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Verdadeiramente, você é um israelita verdadeiro, e não encontrei dano nenhum erro em você, nas minhas palavras. Aí ele diz, de onde tu me conhece? Eu te conheço desde debaixo da figueira. Aleluia, de meu Deus, é o Messias mesmo. Aí Jesus olha para ele e diz, tu me conheceu só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Pois anda comigo que tu vai ver o céu aberto e vai fazer coisas maiores. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Aí a Bíblia diz que agora Jesus de Nazaré, filho de José, e esse começa a zorrar, ele é de Nazaré. Então aqui não tem como ele ser o Messias, nas minhas palavras. Aí a Bíblia diz que Jesus, mesmo ouvindo ele, Jesus vai, senta na cadeira que era do Messias, e ficava no meio do centro da sinagoga. Ele sentou e começou a pregar para eles, dizer, hoje se cumpriu o que os profetas profetizavam e que o povo ouvia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aí a Bíblia diz que quando Jesus dá o sermão neles aqui, que se cumpriu que todos os profetas profetizaram, eles lançam Jesus para fora, aleluia, dentro da sinagoga. E a Bíblia diz que agora quando lança Jesus para fora, Jesus vai fazer milagre, Jesus vai curar o enfermo, Jesus vai limpar o leproso. Uma certa feita do livro de João, do capítulo de número 9, a Bíblia vai dizer que lá está Jesus, o seu discípulo, lá está o homem cego de nascença, aleluia. O discípulo olha para ele e disse, mestre, quem pecou? Foi ele e seus pais? Não foi ele nem seus pais, mas que manifeste a glória do Pai, a glória de Deus na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia diz que Jesus cospe no chão, faz um lodo e diz, se levanta e vai até o tanque de Siloé. Percebe que ninguém leva ele, mas ele guiado pelo poder da palavra da autoridade que sai da boca de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. A Bíblia vai dizer em Salmo 119, verso de número 105, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo de número 37, verso de número 5, entrega teu caminho ao Senhor, não confia nele, ele fará. É a palavra que guia, é a palavra que cura, é a palavra que transforma. Só quem acredita que é a palavra glorifica ele aqui nessa noite. Eita Jesus, aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus agora vem fazendo prodígio e maravilha. Ele vem resgatando aquele que se havia perdido. Ele vem curando os enfermos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no livro de João, no capítulo de número 5, a Bíblia diz que tinha uma festa entre os judeus. Os judeus, aleluia, faziam festa. As festas deles, a comemoração era de 10 dias e era de 7 dias também. Aí a Bíblia diz que eles estão na festa, louvados dos judeus. Jesus agora, ele decide ir para um tanque em hebreu chamado Betesda, a qual tinha 5 alpendes. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus agora, ele vai até o tanque. Quando ele chega no tanque, ele vê muitos, aleluia, enfermos, doentes, aleluia. Quando a Bíblia diz que descia o anjo num certo tempo, movimentava as águas. Depois do movimento das águas, aleluia, descia e era curado de qualquer enfermidade. Só que a Bíblia diz que tinha um homem, não é a idade dele, mas o tempo que ele estava doente, estava numa marca, numa cama, 38 anos. Louvado seja o nome do Senhor. 38 anos ele esperando um milagre. 38 anos, a todo ano ele ia para aquela festa para ser curado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus entrando agora na porta das ovelhas, onde está o tanque, louvado Betesda. Betesda significa
significa casa de misericórdia. Aleluia. Percebe que o lugar é de misericórdia, é casa de misericórdia. Hoje é diferente. Aleluia. Muitas das vezes estão usando mais da misericórdia, mas quando vê aleluia, caso caído, ele termina de matar. Aleluia. Não é casa mais de misericórdia, é casa de disputa. Um quer cantar mais do que o outro, um quer pregar mais do que o outro. E aleluia, Deus não trabalha assim. Aleluia, casa ainda é casa de misericórdia, é casa de compaixão, é casa para ajudar aquele que está caído, é casa, aleluia, de pegar, para resgatar aquele que está perdido. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ainda é casa de misericórdia. Aleluia. Mas aqui, se era casa de misericórdia, porque esse homem está 38 esperando um milagre. 38 anos. Aí a Bíblia diz que Jesus, quando entra, ele vê e sabe que ele estava naquele estado há muito tempo. Eita glória. Primeiro, o que foi que Jesus fez? Viu. Segundo, sabia que ele estava precisando de um milagre há muito tempo. Muitas das vezes, muitos não recebem o seu milagre, porque se desespera. E Deus está lhe dizendo aqui, nessa noite, espera com paciência no Senhor. Deus está no controle de tudo. Essa situação é pequena diante do Jesus que tu serve. Essa situação aí é para que manifeste a glória de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Porque Jesus te viu quando você estava passando por essa situação. Jesus te viu quando estava dentro do quarto orando. Jesus te viu quando viu você de joelho chorando, dizendo: Deus, eu não aguento mais. Jesus te viu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Deus está dizendo nessa noite: não te preocupa se o homem não te vê, a mulher não te vê, teu patrão não te vê. Jesus te vê. Jesus te vê. Aleluia. Primeira coisa, Jesus viu. Vira para tua irmã e diz: Jesus já te viu. Aleluia. Segundo, ele sabe que ele estava naquele estado 38 anos. Diga: Jesus já sabe do que tu está passando. Então olha para a tua irmã que está dizendo: irmã, então simplesmente adora. Simplesmente glorifica, porque Jesus já sabe o projeto que Ele vai fazer na tua casa, o projeto que Ele vai fazer na tua vida. Essa doença não é para morte, essa situação aí é pequena diante de Deus. Aleluia, essa enfermidade, o meu Deus é médico dos médicos, Ele ainda cura, ainda Ele faz milagre. Deus está dizendo aqui nessa noite para a tua vida, Ele sabe do teu sofrimento, e Deus está dizendo: eu visito agora um da tua casa e dou livramento, porque eu sou Deus, porque eu te vi naquele momento desesperado, mas não rejeitou, não abandonou. Louvado seja o nome do Senhor. E o que o Senhor está dizendo: eu vou restaurar, eu vou curar, eu vou libertar, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Só quem acredita glorifica Ele. Eita glória. Já sabe que ele estava naquele estado 38 anos. Aí Jesus só faz uma pergunta: quer ficar sã? Ou quer ficar curado? Oh, glória, aleluia. Aí ele vai dizer: mas Senhor, eu estou 38 anos, mas quando eu vou descer, desce outro antes e ninguém me ajuda. Mas se é casa de misericórdia, porque não tem ajuda?
Você é casa de misericórdia, irmão, porque não sente compaixão daquele que está precisando. Você é casa de misericórdia, ou porque nós vemos a situação do irmão e nós, em vez de ajudar, vamos mais aumentar o problema. Você é casa de misericórdia, como ter compaixão também. Por quê? Aleluia. A irmã está passando necessidade, porque cada um não ajuda, faz uma cesta e vai deixar lá. Aleluia. Se é casa de misericórdia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Porque hoje, aleluia, nós queremos matar aqueles que Deus levantou, aleluia. Se é casa de misericórdia, porque o nosso sentimento, aleluia, não tem mais compaixão ao próximo. A Bíblia diz que o Cristo vai pregar e dizer, aleluia, dos 10 mandamentos, eu resumo em 2. Primeiro, amar o próximo como a ti mesmo, e amar a Deus acima de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Quer ficar santo? Ele vai contar o problema todinho. Aí Jesus só diz assim: levanta, pega o teu leito e anda. Aleluia. A palavra levantar, ela tem vários significados. Primeiro, significa posicionamento. Segundo, estabilidade. Terceiro, sustentabilidade. Quarto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Levantar significa encorajamento. Porque Deus só pode fazer com alguma coisa e falar com alguém quando ele está de pé. Hora de Bíblia, livro de Jeremias. Deus diz para Jeremias descer lá, desce a casa do olheiro. Não. Primeiro, Jeremias, primeiro tu se levanta, aí depois tu vai. Te levanta e desce a casa do olheiro. Agora tu se levantando, aí tu descendo, aí eu vou conversar contigo. Oh, aleluia, livro de Ezequiel, capítulo de número 2. Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então, aleluia, para Deus falar, tem que estar na posição, tem que estar de pé. Alabraçaia candarápia, aleluia. A Bíblia diz que o homem foi se meter, aleluia, com Jesus, subiu para ver Jesus. Aí Jesus, tu desce, porque eu venho na tua casa conversar contigo. Alabraçaia candarápia, porque tem que estar na posição, aleluia. Levanta. Segundo, pega a tua cama. Pegar a cama. Como uma pessoa passa 38 anos, aí Jesus manda ele pegar aquilo que ele estava vivendo, vivenciando, numa guerra, numa tribulação, numa tristeza, desesperado, 38 anos, numa marca. Aí Jesus disse: levanta agora, pega e tu leva. A Bíblia diz que era um dia de sábado. E no sábado, aleluia, não podia o quê? Fazer nada. Aleluia. Principalmente milagre. Aí Jesus disse: ó, levanta, pega a cama, vá para a tua casa. Diz que ele se levanta, enrola a cama, pega a cama e leva. E ele vai para onde? Ele vai para a festa, não é para casa não, aleluia. Aí todos ficam honrando, dizendo: oxe, mas é aquele, aleluia, que estava 38 anos, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu entendo uma coisa aqui, que não tinha ninguém para ajudar ele. Quando Jesus chegou, operou um milagre. O que aconteceu? Não precisou de descer em tanque, não precisou de movimento de água, só precisou da autoridade da palavra de Jesus Cristo de Nazaré, porque ela tem autoridade, aleluia. E só quem acredita nessa palavra aqui dessa noite glorifica ele tem autoridade, ainda tem autoridade, ainda tem poder. Louvado seja o
nome do Senhor. Alabraxaia candarábia. E nessa noite, Deus manda eu te dizer, alabracandarábia, Deus vai fazer algo extraordinário na tua casa, porque o meu Deus entra com providência, entra com libertação, entra com salvação. Ninguém dava nada na minha família, ninguém dava nada por mim, só era um cachaceiro, um drogado. Aí pelo poder da palavra que saiu da boca de uma mulher, de uma profetisa, dizendo, ainda eu vou te ver pregando a palavra de Deus, pregando a palavra. Deus pegou o drogado, o cachaceiro e transformou pelo poder da palavra, e ainda tem mais. Aleluia, nunca estudei, eu ia pro colégio só para comer merenda. Jesus me ensinou a ler, Jesus me capacitou, aleluia, pelo poder da palavra. E eu profetizo aqui nessa noite, na tua casa, você que está ouvindo esta palavra, Deus está visitando a tua casa, libertando, curando, restaurando. Louvado seja o nome do Senhor. Ele manda dizer para ti, Atos 16, 31, que no Senhor Jesus Cristo de Nazaré será salvo tu e a tua casa. Josué 24, 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo libertação na tua casa, diz o Senhor. Alabaxu e calabracandarábia. Alabracandarabaxaia candarai. Grande é o mistério ainda que Deus vai fazer, aleluia, no meio dos teus, porque eu vejo Deus trazendo resposta, ainda ensinando para a tua vida, para a tua família. Alabracalabaxai, alabracandarábia. E o Senhor mandou dizer, hoje eu quebro toda oração ao contrário que foi feito neste lugar. Alabaxai, alabacalabaxai a candarábia. Aleluia. Há um processo, e esse processo o Senhor está acessando, e manda eu te dizer, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa. Alabracaxai, alabracandaraia, alabracandarábia. O Senhor vai fazer algo extraordinário na tua família, diz o Senhor nesta noite. Açui, rabadaxaia, calabracandaraia, rabadagassi, candarábia. Deus entra com libertação e salvação, diz o Senhor nesta noite. E eu agradeço pela minha rica oportunidade, em nome de Jesus.